está em Atos, capítulo 16, versos 6 ao 10. Atos, capítulo 16, versos 6 ao 10. O título que eu quero dar para a mensagem desta noite é: Deixe Deus guiar os seus planos. Deixe Deus guiar os seus planos. A palavra do Senhor nos diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Deixe Deus guiar os seus passos. Você planeja pouco, muito ou nunca? Você faz planos na sua vida? Você tem planos? Quando o assunto é planejamento, existem alguns grupos diferentes de pessoas. Existe um grupo que são aqueles que não fazem plano algum. Não fazem nenhum plano. E daí vai passando o tempo, chega na metade do ano, fica mais perdido que azeitona na boca de banguela. A pessoa que não faz plano algum vai vivendo a vida, um dia de cada vez. Este é um tipo de pessoa. Mas outro tipo de pessoa são aqueles que fazem seus planos e não mudam por nada. Nem fique doente, mas eu vou até o fim porque eu planejei e eu tenho que executar de acordo com o que eu planejei. Já viu alguém assim? Né? Não, tem que ser desse jeito e olha, independente das consequências, eu vou até o fim. E tem um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que fazem planos, que planejam bem, mas estão sempre dispostos a mudar, se for possível, para viver os planos de Deus. São aqueles que fazem os planos, mas se Deus pedir que esse plano seja mudado, ele muda. Que grupo você faz parte? 1, 2 ou 3? As pesquisas mostram que os brasileiros, eles não são muito chegados em planejamento. Pelo menos metade dos brasileiros não fazem planos. Vão levando a vida um dia de cada vez. Vivendo a vida uma vez a cada dia. E existe uma afirmação, você já deve ter ouvido na engenharia e na administração, que quanto mais tempo você gasta planejando, menos tempo você gasta executando. E o risco de errar é muito menor quando se planeja. Tem alguns projetos que o tempo de planejamento é muito maior que o tempo de execução. Mas também retrabalhos são bem poucos, quase zero. Ou seja, o planejamento é muito importante. Mas eu te pergunto, é fácil planejar? Nem sempre. E depois de planejado, de feito tudo, consideradas os prós, os contras, as perdas, as consequências, depois de planejado, é fácil mudar o plano? É muito difícil mudar o plano, né? Nem sempre é fácil mudar depois de tudo planejado. Olha, está tudo criado, eu sei para onde eu estou indo, eu sei, já considerei todas as consequências e eu sei, vai ser desse jeito. E de repente no meio do caminho tem que mudar de plano. Que difícil. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que era difícil mudar de plano. Pensa um homem que planejava e que era difícil mudar de plano, mas ele sabia também, tinha uma convicção de que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos planos. São sempre melhores. O apóstolo Paulo, quando nós olhamos para o contexto da história de Paulo, frustração, planos frustrados,
já não era novidade para Paulo. Até porque a conversão de Paulo aconteceu diante de um plano frustrado. Paulo estava com um plano certinho de ir até Damasco, encontrar pessoas que diziam que serviam a Cristo, que eram os cristãos, e se ele encontrasse, podia ser homens, mulheres, crianças, o plano dele era arrastar essas pessoas até Jerusalém e deixá-las presas. Este era o plano do apóstolo Paulo. Mas enquanto ele ia no caminho para Damasco, o que acontece? Jesus se manifesta a Paulo e muda os planos dele. O plano dele estava certinho, não tinha como dar errado. Ele ia lá e tinha uma carta de autorização dizendo: Paulo, você pode ir. E quando ele estava indo para Damasco, Jesus se apresenta, uma luz apresenta para Paulo, que deixa ele cego. Ele cai no chão, por terra, e ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais você se bater, Paulo, vai ser pior para você. Ele ficou 3 dias cego. Ou seja, Paulo sabia exatamente o que era um plano frustrado, mas um plano humano frustrado, porque Jesus frustrou os planos de Paulo, porque Jesus queria se apresentar para Paulo, para transformar ele num seguidor, num discípulo, num apóstolo. E essa era a segunda viagem de Paulo que ele estava fazendo nesse texto que nós lemos no capítulo 16 de Atos. A primeira viagem que Paulo tinha feito, ele foi com Barnabé, o seu mentor, o seu discipulador. E a primeira viagem ele foi tudo bem. E quando ele estava indo, chegou numa região, antes de atravessar o mar, João Marcos, primo de Barnabé, resolve voltar. E deu um trabalho para Paulo. Paulo continuou com Barnabé a viagem e volta da viagem contando as bênçãos e daí planeja a segunda viagem. Na segunda viagem com Barnabé, Barnabé fala assim: Paulo, vamos levar meu primo de novo? Paulo disse: não. E o texto diz que eles tiveram não pouca discussão por conta de João Marcos, porque João Marcos Barnabé queria levar João, mas ele tinha dado trabalho na primeira viagem. Então eles decidiram uma coisa: Barnabé vai com João Marcos para uma outra região, para a região que inclusive era a cidade natal de Barnabé, Chipre, e Paulo vai com Silas na segunda viagem. Paulo sai com Silas e começa a sua viagem por terra e vai subindo meio que em direção norte, e indo um pouquinho para o lado da Europa. Ele estava no Oriente Médio, indo um pouquinho para o lado da Europa. E quando ele chega aqui nessa região da Frígia, que já quase fazia divisa com a Europa e a Ásia, Paulo tem um plano de alcançar os irmãos que estão na Ásia. Pense que ele estava aqui, imagine o mapa, ele estava no meio, subindo, a Europa está aqui para a esquerda, ele querendo descer para a sua direita, região leste, pegando um pouquinho de sudeste, e ir para a Ásia, para pregar o evangelho, porque na cabeça de Paulo ele deveria alcançar o mundo também, de uma outra região que não conhecia a Cristo. Aqui ele estava, hoje é a região da Turquia, a Frígia, hoje é a região da Turquia, que vai fazer a divisa ali perto do Mar Morto, onde vai começar a Europa. E Paulo estava nessa região, e de repente quando ele faz todo esse plano, e o plano era bom, de pregar o evangelho, pregar a palavra, mas o texto diz para nós que quando Paulo, ele tem esse planejamento, ele e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Agora imagine, você faz um plano que é bom, um plano que é certo, não tem nada de errado, e de repente você recebe um não do Senhor. Como você se sente? Isso aí agora. Para onde eu vou? Qual que é o próximo passo? Qual que é o caminho agora? Se a porta se fechou, o que eu vou fazer? Paulo estava com Silas, provavelmente ele tinha levado Timóteo, que encontrou em Derbe, em Listra também. No início do capítulo 16 vai falar. E Lucas, o médico também. No verso 10 diz que muda a narrativa
de terceira pessoa do plural para primeira pessoa do plural. Ele está falando ali eles, o tempo todo falando eles. Quando chega no verso 10, ele começa a falar nós. Então, inclui o Lucas, o médico. Lucas começa a acompanhar também Paulo e Silas e provavelmente Timóteo com eles. Mas eles tiveram outro plano. Já que não deu para ir para a Ásia, nós vamos para uma outra região chamada... Eles foram até Mísia e eles queriam ir para uma região chamada Bitínia. Bitínia, então, não ficava tão longe de onde eles estavam. Eles estavam em Mísia, Bitínia ficava no norte, um pouquinho para cima, não estava muito longe. Ia por terra mesmo. Mas, mais uma vez, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Você não entraria em crise? Eu entraria em crise. Assim, Deus, mas o que o Senhor está pensando? Eu estou querendo pregar o Evangelho, mas o Senhor não está permitindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo que o Senhor não está falando? Aí, o verso 9 diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Sempre haverá alguém precisando de ajuda. Sempre haverá alguém que Deus quer que se cumpra um propósito na vida dessa pessoa. E Paulo tem essa visão clara que ele deveria passar a Macedônia, porque do outro lado tinha alguém precisando deles. E olha só, quando eles passam, tem essa visão, aí diz assim, o verso 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então eles vão para a Macedônia. Para ir para a Macedônia precisava atravessar o mar. E Paulo diz que Lucas diz que quando eles chegam na região da Macedônia, a primeira cidade que eles pisam na Macedônia se chama Filipos. Filipos era uma cidade fundada por Felipe, pai de Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores do Império Romano, aquele que conquistou o mundo todo da época. Pensa bem, o maior imperador da época, o Alexandre o Grande, havia conquistado todo o mundo, com a sua força, com o seu exército, e Deus manda Paulo exatamente no lugar que era a terra natal, a terra que recebia o nome do pai de Alexandre o Grande, Felipe. Ele conquistou aquela terra, o pai de Alexandre o Grande, e colocou o próprio nome dele, em comemoração a ele. E depois dessa cidade, Paulo vai para Tessalônica, que era o nome da irmã de Alexandre o Grande, em homenagem a ela. Agora, pensa na estratégia. Paulo estava com uma estratégia boa, mas Deus tinha uma melhor. Porque assim como Alexandre o Grande conquistou todo mundo da época com a sua força, com o seu poder, com o seu exército, agora Deus usaria Paulo para conquistar todo mundo da época com a pregação do Evangelho. E quando ele pisa em Filipos, que ele vai com Silas para pregar o Evangelho, o texto diz que eles chegam em Filipos, eles vão encontrar um lugar para oração. Paulo não começa o ministério dele, a pregação dele em Filipos, sem antes começar a orar e pedir a direção de Deus. Eles vão para um lugar e lá eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que servia a Deus, e eles começam a falar, e ela ouve o Evangelho, e aquela mulher aceita a pregação de Paulo, e ela ainda não era batizada, e ela vai ser batizada, leva para a casa dela os apóstolos, e eles começam ali a pregar o Evangelho para outras pessoas. No outro dia eles estavam indo para o mesmo lugar de oração, uma mulher atormentando eles, que tinha um espírito de adivinhação, dizendo: eis aí o Filho do Deus Altíssimo. Eles pregam sobre o Filho do Deus Altíssimo. E Paulo expulsa o espírito de adivinhação dessa mulher e ela é liberta, mas ela dava lucro para os seus senhores. E acontece um reboliço na cidade de Filipos. Paulo e Silas vão ser presos em Filipos. Mas à meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E todos os presos ouviam os louvores que Paulo e Silas cantavam.
E de repente, à meia-noite, um terremoto aconteceu na prisão. As portas dos cárceres se abriram. As correntes caíram, que eles estavam amarrados pelos pés num tronco. E o carcereiro, quando vê tudo aquilo, ele tenta se matar com a espada, pensando, os prisioneiros fugiram. E Paulo grita, fala assim, não faça tal coisa, porque nós estamos todos aqui vivos. O carcereiro vai lá e se prostra diante de Paulo e Silas e diz, como eu faço para aceitar também esse Jesus? Ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas vai para a casa do carcereiro. O carcereiro cura as feridas. Eu acho que se fosse nosso tempo, passaria uma água com sal nas costas de Paulo. Cura os vergões, os cortes, as feridas. E o carcereiro e toda a família aceita Jesus e são batizados naquela madrugada. Paulo e Silas participam de um banquete com o carcereiro. Quando o dia está amanhecendo, voltam para a prisão. E eles são liberados, são libertos. E dali em diante ele continua na região da Macedônia pregando o evangelho. Gente, o plano que Paulo tinha, o propósito, era bom. Mas não era no tempo de Deus o evangelho chegar na Ásia, era para chegar em Filipos, chegar em Tessalônica, chegar em toda a região da Macedônia, porque aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus. Pessoas foram libertas, curadas, vidas transformadas. O evangelho chegou na Europa, através de Paulo e Silas. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que o plano, o propósito pode ser bom, mas pode não ser o tempo de Deus. O plano pode ser bom, mas pode não estar no centro da vontade de Deus. O plano pode ser bom, pode ter um propósito muito claro e muito bom, que não tem nada de errado, mas o plano de Deus sempre será melhor. Muito melhor do que os nossos. Algumas vezes nós falamos assim, meu Deus, mas eu só quero fazer, o que eu vou fazer é bom. Não tem nada de errado com o que eu vou fazer. E Deus diz não para nós. Deus diz não. Mas o que tem de errado nisso, Senhor? Eu estou simplesmente pensando algo bom, que vai ser bom para o teu reino, vai ser bom para algumas pessoas, vai ser bom, ninguém vai falar mal, não tem nada de ruim nisso. E Deus diz não. O plano de Deus, ele vai ser sempre melhor que os nossos planos. Eu tenho comigo, carrego Isaías 55. Eu amo saber que o Senhor, os planos, os sonhos e os caminhos dele são sempre maiores do que os meus caminhos, que os meus planos. É maravilhoso saber, igual quando ele fala através de Jeremias, que ele tem planos melhores, pensamentos melhores a nosso respeito. Os nossos planos são limitados. Nós fazemos planos, mas nossos planos nós não conseguimos enxergar muito além. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle do universo. O Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha como nós cantamos. Ele é Senhor dos exércitos. Ele conhece cada passo. Ele conhece o funcionamento do mundo. Nós sabemos porque nos contaram, mas Ele sabe porque Ele foi quem criou. A Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas e uma a uma chama pelo seu próprio nome. E eu já disse aqui, comprovado cientificamente, que existem mais estrelas nos céus do que areia no mar. E Deus conhece uma a uma pelo seu próprio nome. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. E Mateus diz que quem pode com a sua sabedoria acrescentar um côvado à sua altura? Ninguém com maior conhecimento, com maior pesquisa, com maior quantidade de dados que tenha, consegue acertar todas as vezes. Mas o nosso Deus, Ele nunca erra. O nosso Deus, Ele nunca erra. Eu queria deixar rapidamente 3 ensinamentos para nós a respeito deste tema. Deixar Deus guiar seus planos. Primeiro, faça planos. Faça planos. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor os seus planos, tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos, na versão NVI.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Escreva com muita fé os seus planos. Escreva no papel, no computador, na parede, no flip chart. Escreva os seus planos com fé. E converse com alguém, fale com o Senhor seus planos. Porque muitas pessoas sofrem porque não planejam. E não precisaria sofrer. Gente, tem sofrimento que são inevitáveis. Mas tem sofrimentos que com um bom planejamento poderia ser evitado. E faça planos, mas planos que você também não se conforme com a superficialidade e com a normalidade. Planos em que você consiga ousar fazer diferente. Ah, mas está tudo igual sempre. Não, ouse fazer diferente, faça planos ousados. Diz assim, esse ano eu vou economizar mais. Este ano eu vou fazer um propósito de guardar R$500 na poupança todos os meses. Esse ano eu vou montar uma planilha para ver onde eu estou gastando. Afinal de contas, eu não sei onde vai o meu dinheiro. Termino o ano, estou zerado. Mas se eu colocar no papel, eu vou ver que o meu salário não é tão ruim assim. Então, faça uma planilha, coloque, veja para onde está indo. Porque Deus nos dá recursos para nós administrarmos, porque nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos dá. E precisamos fazer com sabedoria. Mas também, irmãos, faça algo extraordinário esse ano. Faça algo diferente, com mais profundidade, sair da superficialidade. Faça planos que contemplem você ir um pouquinho mais profundo. Quanto você conhece de Deus? Quanto você conhece da palavra do Senhor? Imagine que alegria, que satisfação chegar no final do ano e você ter lido a Bíblia toda. Imagine você chegar na metade do ano e falar assim, eu tenho um testemunho para contar. Ah, eu dediquei 1 hora de oração todos os dias e tinha uma causa impossível, Deus resolveu. Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, e eu sei que foi porque eu fiz um propósito de orar mais, fiz um planejamento, olha, todos os dias eu vou orar 1 hora por dia, seja de manhã, seja à noite, seja de madrugada. A oração precisa estar na nossa agenda diária, a devocional precisa estar na nossa agenda diária, assim como o almoço está na nossa agenda diária, a oração precisa estar descrita na nossa agenda. Se tem costume até mesmo colocar no celular como lembrete, opa, é hora da minha oração. É hora da minha oração. Imagine chegar no final do ano e poder testemunhar, esse ano eu dediquei mais tempo a Deus. Esse ano fazia tempo que eu não ouvia a voz de Deus, e agora eu estou conseguindo ouvir a voz de Deus, conseguindo discernir a voz de Deus, conseguindo saber o que Deus pensa a meu respeito, eu estou conseguindo me envolver mais na obra de Deus. Gente, que alegria! Mas precisa estar nos planos, então faça planos que contemplem você sair da superficialidade, da normalidade, faça algo extraordinário, faça diferente, eu tenho certeza que Deus vai abençoar os seus planos. Amém? Faça planos. Segundo, faça planos que agradem a Deus. Faça planos que agradem a Deus. Provérbios 16, 2 diz assim, você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Como fazer planos que agradam a Deus? Como fazer planos que agradam a Deus? Conhecendo a Deus e sua vontade. É conhecendo a Deus e sua vontade. Como eu vou saber como agradar a minha esposa? O que ela quer, o que ela pensa, se eu não conviver com ela? Eu me casei, mas você mora aqui em Curitiba e eu vou morar lá nos Estados Unidos e a gente continua um relacionamento por WhatsApp. Dá certo? Será que eu vou conhecer a minha esposa? Não vai ter jeito. Será que eu vou saber o que ela pensa a meu respeito? Será que eu vou saber quais são as vontades dela? Como conhecer a Deus? Se relacionando com Ele.
marcando um encontro com Ele. Tem um escritor que diz assim, que a oração é um encontro de dois apaixonados, de duas pessoas que se amam. A oração é encontro de duas pessoas que se amam. E quando se amam, não tem vontade de ir embora, não tem pressa. Assim, Senhor, eu quero saber o que eu posso fazer para te agradar, Senhor. E se for possível, eu abro mão da minha vontade, Senhor. Se for preciso, eu abro mão da minha vontade para fazer a tua, porque eu quero te agradar, porque eu te amo. Fazer planos que agradem a Deus. Só é possível se relacionando com Ele, sendo sensível à voz dEle. Falar assim, é Deus quem falou. Eu ouvi a voz de Deus, eu sei que é Deus quem está falando. Isso é maravilhoso, não é? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, o nosso coração faz planos muitas vezes egoístas, que é benefício só para nós. Mas os planos de Deus são maravilhosos e não falham. De acordo com esse texto que eu li de Provérbios 16:2, Deus coloca os nossos planos na balança. Deus, Ele faz a aferição das intenções do nosso coração. Por que você está fazendo este plano? Qual que é o propósito deste plano? Qual a finalidade? Quem vai ser beneficiado com este plano? O Senhor é quem inspira os planos e os pensamentos do nosso coração. Amém? A pergunta que nós fazemos é para quê? Qual é o propósito? Quem vai ser beneficiado? Deus vai ser honrado com isso? Então faça planos que agradem a Deus. Terceiro, esteja disposto a mudar seus planos. Esteja disposto a mudar seus planos. Faça planos que agradem a Deus e esteja disposto a mudar seus planos. Não, mas eu não vou mudar, porque é o sonho da minha vida, eu sonhava com isso desde adolescente, e eu não vou mudar. Faça planos que agradem a Deus, mas esteja disposto a mudar seus planos. Provérbios 16:1 diz assim, as pessoas fazem seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Nós planejamos, mas nós falamos assim, Senhor, isso aqui, ó, escrevi no papel, escrevi na agenda, escrevi no computador, escrevi no flipchart, está colado na parede, Senhor. Mas os meus planos precisam submeter à tua vontade. A resposta precisa vir do Senhor. Senhor, se for preciso, eu rasgo isso daqui e começo tudo de novo. Se for preciso, Senhor, eu paro tudo e começo tudo de novo. Lembra do hino? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Nosso querido pastor Newton Tuller, o compositor dessa música, é um pastor da nossa igreja, mora em Maringá, pastor Newton Tuller, um dos fundadores da Renovada. E ele escreveu, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Senhor, se for necessário este projeto, Senhor, este plano, Senhor, desfaz. Pode dar um reset. Eu quero começar tudo de novo, se for necessário. Esteja disposto a mudar seus planos. Nós precisamos fazer planos. E precisamos fazer planos. E sonhar bastante, planejar bastante, ter bastante projetos, propósitos. Minha cabeça fica assim de tantos projetos, tantos propósitos para a minha vida pessoal, para o meu ministério, para a igreja. Mas meus planos, os seus planos, os nossos planos precisam sujeitar-se à vontade de Deus. Precisam sujeitar-se à vontade de Deus, simplesmente porque Deus tem o controle do universo. Simplesmente porque Deus é um Deus onipotente. Ele nunca perdeu uma guerra. O salmista Davi chama ele de Senhor dos exércitos. Simplesmente porque Ele é o Senhor dos exércitos, os meus planos precisam submeter a Ele, simplesmente porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Os meus pensamentos são limitados. Ainda que eu estou falando com você e na minha cabeça tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e com certeza na tua também.
Você está me ouvindo, mas a cabeça está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, fazendo links, ou pensando fora da caixinha, não é assim? Um monte de coisa você está pensando ao mesmo tempo. Ainda que nosso pensamento é muito rápido, são milhares de pensamentos por segundo que acontecem e ninguém explica como esses pensamentos surgem na nossa mente. E é inexplicável, é impressionante. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todos os pensamentos ao mesmo tempo, não só nossos, mas de todas as pessoas, e não só os pensamentos, sabe a intenção do coração, a intenção dos pensamentos, e Ele sabe todas as coisas, como o mundo foi formado. Quando Ele fala com Jó, Ele confronta Jó, fala, Jó, onde você estava quando eu fiz a abóbada, o círculo da terra? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Como se dizendo assim, Jó, presta atenção, Jó, você é muito limitado, rapaz. Você é muito pequeno, Jó. Somente confia em mim, Jó. Nós precisamos submeter os nossos planos ao Senhor simplesmente porque Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está ali, Ele está acolá. Deus está em todos os lugares. Está dentro de mim, está dentro de você. E todas as coisas estão sujeitas a Ele. Inclusive os nossos planos. Amém? Inclusive os nossos planos. Simples assim. Faça planos que agradem ao Senhor. E esteja disposto a mudar os seus planos. Quando nós entregamos nossos planos a Deus, quando nós submetemos nossos planos a Deus, ainda que sejam as promessas de Deus. Pense em Abraão quando Deus promete um filho, ele tem um filho aos 100 anos de idade. 100 anos de idade ele tem um filho. E de repente o menino está lá, adolescente, e Deus fala assim, vou fazer um teste com esse homem. Abraão, me dá o seu filho aqui. Sacrifica o teu filho. Uau, filho da promessa. O filho da promessa, fala assim, Senhor, mas como assim? Abraão levou o menino e pensando, Deus vai prover. Em Hebreus diz que ele tinha fé, que ainda que ele matasse o filho dele, Deus pudesse ressuscitá-lo. Uau! Quando nós entregamos nossos planos ao Senhor, nós andamos por fé. Sim ou não? O povo de Deus é um povo que anda por fé. Nós cantamos, eu não vivo pelo que vejo. Em Coríntios diz que nós vivemos pela fé, não é pela vista, não é pelo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. Então, quando nós entregamos nossos planos ao Senhor, nós deixamos Deus guiar os nossos planos, simplesmente nós estamos caminhando pela fé, não é assim? Algumas vezes na nossa vida nós damos o passo sem enxergar o chão. Você já fez isso alguma vez? A gente sai de casa sem ter o dinheiro da passagem e Deus provê a passagem. Não é isso? Não é isso, irmão Roberval? Algumas vezes a gente dá o passo, a gente não enxerga o chão e Deus coloca o chão. Quando nós submetemos nossos planos ao Senhor, nós andamos pela fé. Nós confiamos em Deus. Andamos com confiança, nós não nos sentimos inseguros, nós nos sentimos seguros porque Deus está conosco. Amém? Quando entregamos os nossos planos ao Senhor, nós descansamos na sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós entregamos nossos planos ao Senhor, nós não ficamos ansiosos. Fala assim, meu Deus, e agora? Ah, Senhor, eu entreguei o plano, mas aqui de volta que eu vou tentar resolver. Ah, Senhor, eu entreguei o plano, mas deixa eu dar mais uma olhadinha, talvez eu consiga fazer diferente. Quando nós entregamos nossos planos ao Senhor, nós não vamos andar ansiosos, porque nós sabemos que Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Vamos deixar Deus guiar os nossos planos? Amém? Vamos planejar, mas vamos deixar o Senhor guiar os nossos planos. Porque quando o Senhor guia os nossos planos, quando Deus guia a nossa vida, quando Deus guia a intenção do nosso coração, uau, a vida fica um pouquinho mais leve. A gente não se desgasta tanto, a gente não sofre tanto, a gente consegue andar um pouquinho mais tranquilo, porque sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu queria convidar você a colocar-se em pé.
Aleluia. Qual é o plano que você quer apresentar ao Senhor? Talvez alguém esteja no primeiro grupo dizendo assim, eu não tenho plano nenhum para a minha vida. Então o plano seu é apresentar para o Senhor o seu desejo de fazer um plano. Fala, Senhor, me ajude a planejar. E eu vou buscar na oração e na tua palavra um propósito para a minha vida. E eu vou andar planejando de acordo com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor te chamou para ser o que é nessa terra? Para viver aqui alguns anos, algumas décadas, ou assim, não, eu quero viver 100 anos, 120 anos aqui na terra e tá bom, depois eu vou para o céu. Mas nesse tempo que você vai viver aqui, o que você quer fazer? Qual é o plano? Eu queria convidar você a colocar diante do Senhor o seu plano. Ou se você fala, não, eu vivo uma vida de cada vez e para mim está bom assim, do jeito que eu estou vivendo e não quero mais nada para a minha vida. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho diferente. A sair dessa superficialidade, a sair da normalidade e falar assim, Senhor, eu sou uma pessoa que sou fiel ao Senhor. Sempre andei desse jeito. Mas, Senhor, faz tempo que eu não ouço a Tua voz, Senhor. Eu já até estava conformado que está tudo bem assim, Senhor, mas eu não estou sentindo mais a Tua presença. Senhor, eu não consigo ter mais discernimento que é o Senhor quem está falando. Senhor, eu já fiz algo para o Senhor no passado, mas agora estou tão parado. E já estava conformado que estava bom assim. Ou talvez você não tenha feito nada para o Senhor, na obra de Deus, na igreja, e este ano você fala assim, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero me comprometer, eu quero dar um passo a mais de compromisso com o Senhor. O meu plano nesse ano é me envolver. Talvez você diz assim, eu quero me envolver, eu quero ir um pouquinho mais além, eu quero experimentar o que a obra de Deus tem, que é muito ampla, é muito grande, tem muita coisa a ser feita. O que você quer falar com o Senhor neste momento? Convido você a fechar os seus olhos.